Bom, pessoal, finalizando aqui então os principais elementos de caldeiraria, né? Traçado dos principais elementos aqui no SolidWorks. Vamos ver aqui agora como é que a gente traça uma curva de gomos, né? Imagina que eu tenho uma tubulação e um determinado em um ponto qualquer dessa minha tubulação eu tenho uma curva de 90 graus e eu preciso, né, determinar os elementos que vão compor essa minha curva, né? Esse é a definição da curva de gomos, certo? Então, a mesma metodologia, né, para o traçado aqui no SolidWorks, novo, peça, aqui nós vamos em esboço. E aqui, pessoal, eu vou em polígono, né? Vou traçar aqui um novo polígono no plano frontal. Esse meu polígono, ele vai ter 20 lados, certo? Então, mais uma vez, a partir da origem traço o meu polígono e a partir do traçado do polígono eu vou definir que ele tem 20 lados, certo? Bom, feito isso, eu vou definir aqui, ó, que um desses lados qualquer é vertical. Para isso, a partir disso, né, eu vou determinar aqui o diâmetro desse meu polígono, ele terá 1000. Isso vai determinar o raio da minha curva de gomos, certo? Vou traçar aqui então duas linhas de centro, primeira, segunda, todas duas pegando aqui pelo centro desse meu polígono. Vou apagar as linhas, né, que não me interessam. O que vai me interessar aqui, vocês vão ver, que é o perfil que determina o caminho do traçado aqui da minha curva de gomos. Bom, então vou apagar tudo isso. Certo? Vou sair do esboço. Vou fazer um novo esboço, só que agora, olha só, aqui eu vou utilizar o plano superior. Vejamos bem aqui, olha só, plano superior. Então, tracei aqui uma outra circunferência a partir do plano superior. Essa circunferência vai compor exatamente o perfil da minha tubulação, que terá diâmetro de 300, certo? Vou sair do esboço, venho aqui em recurso, ressalto base varrido, né? Onde eu vou ter o meu esboço, que é o perfil da minha tubulação, e o caminho que é dado pelaquela circunferência, né, que foi traçada pelo polígono. Deixa eu explicar para vocês aqui, olha só. Por que eu determinei 20 lados? Né? Porque, pessoal, olha só, eu queria que minha curva de gomos tivesse exatamente 5 gomos. Como assim, professor? Olha só, se eu contar aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Só que esse é metade de um, esse é metade de outro. Então, no total, nós vamos ter 5 gomos, tá? Se vocês voltarem no início lá, vocês vão ver que aqui, com as duas linhas de centro, nós temos 1, 2, 3, 4 quadrantes. Se eu quero que minha curva de gomos tenha 5 lados, né? 4 vezes 5 vai dar 20 lados, então, para compor, né, o traçado de uma curva de gomos com 5 gomos, beleza? Então, tá aí minha curva de gomos. Um detalhe que eu devo passar para vocês, né, nesse traçado aqui que é muito importante, é o seguinte: aqui está o perfil da minha tubulação, aqui o caminho. Eu tenho que determinar aqui qual é a espessura da chapa, né? Lá no caso eu vou trabalhar com uma chapa 316, 4,76 milímetros, certo? Bom, tá aí minha curva de gomos traçada, né? Bem tranquila aí o traçado dessa curva de gomos. O esboço, vou fazer um novo esboço aqui, utilizando também o plano frontal, a partir da origem, passando um pouco aqui da minha curva de gomos. Vou utilizar o recurso corte extrudado, plano médio, e a partir desse plano médio, vou fazer aqui um corte com 5 milímetros de espessura, que vai determinar, na verdade, olha só, o cordão de solda, né? Lembra que tudo isso aqui são gomos que são formados por chapas que são calandradas, certo, pessoal? Então eu tenho que ter
a união, que é o cordão de solda que a gente vai ter que terminar aí no meio. Beleza? Tranquilo, né? Agora olha só, o que interessa lá para o nosso caldeireiro, para chegar nesse perfil aqui, né, são os gomos, né, o perfil desses gomos. E como que eu determino o perfil desses gomos? Para isso eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma vez um novo esboço, utilizando plano, vou utilizar o plano frontal, mais uma vez, certo? A partir da origem, né, eu vou traçar aqui uma linha. Essa linha vai até esse vértice desse gomo, esse outro vértice, e na sequência nós vamos ter esse perfil aqui que acompanha exatamente o perfil desse gomo, certo? Bom, vou sair do esboço, venho aqui em corte, corte extrudado, vou utilizar também o plano médio para cortar, vou abrir aqui uma quantidade o suficiente para sair fora, né, lá do perfil da minha curva de gomos, né? Ou seja, não precisa ser tão grande. Então, plano médio está aí 430, né? Minha curva de gomos tem 300, né, de diâmetro, né? Minha tubulação tem 300. Então, vou inverter lado para cortar e vou realizar o corte. Está aí aquele gomo lá cortado. E agora, o que eu faço? Eu venho aqui em chapa metálica, inserir dobra, aqui em qualquer uma dessas arestas, cliquei nessa aqui, ó, inserir dobras. O meu recurso planificar já está aberto, vou mandar planificar. Então olha só, fiz o corte, né? Tenho aí o perfil de um dos meus gomos, venho aqui agora em chapa metálica, inserir dobra, certo? Depois que eu fui aqui inserir dobra, confirmo, o meu recurso planificar já está habilitado. Daí então acione esse recurso planificar, e o que eu vou ter é exatamente o perfil que me interessa, né? Que é o perfil com os gomos, né, que eu vou passar para o caldeireiro cortar, ou posso vir aqui em salvar como, em DWG, mando para a máquina de corte a laser ou a plasma, e ela já corta, né, a chapa exatamente com essas dimensões, certo? Mas olha só, pessoal, vou dar um Ctrl Z aqui para vocês verem o seguinte, né? Eu vou ter lá o perfil de um gomo desse, né? Então, quantas chapas daquela eu vou ter que mandar cortar? 1, 2, 3, 4. Bom, uma outra chapa que eu tenho que mandar cortar é essa aqui, ó, esse perfil aqui de meio gomo. Como que eu faço ela? Então, vem aqui, né, no esboço. Vou seguir o perfil desse gomo aqui, sair do esboço, recursos, corte estudado. O esboço que eu vou utilizar é exato esse esboço 5, plano médio, certo? Inverter lado para cortar. Tá aí o corte daquele gomo. Mais uma vez, chapa metálica, inserir dobras. Qualquer uma dessas arestas vem aqui e seleciono. O recurso planificar já está habilitado. Planifico então a minha peça que será cortada, certo? Então, tá aí o esboço da curva de gomos. Esse é o último segmento. No caso, vou mandar cortar, né? Vou fabricar duas peças dessas, as quais depois eu vou calandrar e soldar para formar a minha curva de gomos. Mais uma vez, dando um Ctrl Z aí, né? Tá então o desenho da nossa curva de gomos. Valeu, pessoal, até a próxima então.